Pessoal, então é assim, olha que delícia. Provavelmente o seu vai ficar melhor que o meu. Olá, gente bonita, vamos começar a fazer um brigadeiro do clássico mesmo. Só que a única diferença que a gente vai usar vai ser o creme de leite para não ficar aquele brigadeiro puxento. Então, 2 colheres de creme de leite, 1 colher de manteiga. Eu prefiro usar manteiga porque a margarina ela é muito mole e também ela não dá muito ponto. Então, a maioria das minhas receitas você vai ver que sempre eu vou usar a manteiga, que é o melhor. E 3 colheres de chocolate cacau 50%. Uma latinha ou uma caixinha de leite condensado. Aqui já está a caixinha já aberta, né? Então, 395 gramas de leite condensado. Então, a leite condensado eu ponho primeiro para poder misturar bem depois o chocolate. Então, depois o creme de leite. Eu já misturo bem primeiro para ele poder ficar como mais mole e agregar o chocolate e não formar tanto aquela bolinha. Eu gosto de peneirar o chocolate, porque não fica as bolinhas, aquelas bolinhas incômodas que fica no brigadeiro, né? Aí eu peneiro e vai misturando ao mesmo tempo. A minha peneira tá um pouco pequena, mas igual funciona. Aqui 1 colher para ajudar, né? Então, essas bolinhas, elas saem toda na peneira, se você peneira. Primeiro eu misturo bem aqui, para não ficar tão empedrado na hora de cozinhar no fogo. E depois, por último, a manteiga, que também ela dá um brilho muito melhor na receita, ok? Então, agora podemos pôr no fogo, para poder começar a dar o ponto do brigadeiro. Aí já. Agora a gente leva ao fogo tudo isso e espera dar o ponto, aquele ponto de desgrudar da panela. Depois de 5 minutos vai começar já a borbulhar. Esse ponto aqui, logo mais ou menos 3 minutos, você já vai começar a ver o fundo da panela. O brigadeiro é um clássico doce brasileiro que qualquer criança conhece por ser servido nas festinhas de aniversário. Agora, no exterior, quando você oferece esse doce, né, clássico do Brasil, as pessoas, as que conhecem, né, que já provaram, eles dizem, nossa, é do Brasil, porque é uma coisa muito, muito, muito nossa. E ao mesmo tempo, quando eles provam, as pessoas, como eles não têm muito paladar doce, eles falam, nossa, muito doce, e outros já gostam mais. Então, assim, agora, pessoal, já está quase despegando, olha, está despegando da panela, quando você faz assim, você vê o fundo, né? Então, agora a gente pode deixar um pouquinho mais de tempo para ele acentuar e ficar um pouquinho mais firme. E já chegamos ao final da cocção do brigadeiro. Pessoal, agora sim está no ponto ideal. Olha, quando você afasta assim um pouquinho, você vê o fundo da panela. E também quando você pega assim, ele está mais durinho na espátula, ok? Então, esse é o ponto, como uns 5 minutos de cocção mesmo. Pessoal, a gente unta um pouquinho o pirex, onde você vai reservar para ele esfriar, um pouquinho de manteiga, né? Se você tem a manteiga ou a margarina, ou até mesmo aqueles sprays que a gente costuma usar. O brigadeiro, para ele esfriando, vê, ele dá uma cor bem bonita, uma cor brilhante por causa da manteiga que a gente usou, né? E essa cor intensa do chocolate 50, acho que tá boa, essa proporção de cacau, certo? Então, aí está. Então, agora a gente deixa esfriando para depois fazer as bolinhas, o próprio brigadeiro. Assim, se você quer que esfrie mais rápido, você pode pôr num pirex maior. E quanto mais fininho fica assim, melhor para esfriar. Mais rápido ele esfria, ok? Então, pessoal, aqui voltando o nosso brigadeiro, eu deixei pelo menos 1h30 ou 2 horas na geladeira, de acordo com a sua geladeira. Eu tenho aqui a manteiga, que eu passo no prato onde eu vou apoiar o brigadeiro para ele não grudar. E também essa mesma manteiga eu passo nas mãos para poder, quando eu enrolar o brigadeiro, ela não gruda, certo? Agora, para facilitar, a gente pega com 2 colheres o brigadeiro, né?
Assim você já tem a medida. Assim, você vai fazendo as bolinhas com a medida assim certinha, e você vai pondo. Primeiro você faz por etapa, né? Pega a bolinha. Vou confessar uma coisa pra vocês, que as bolinhas minhas não saem bem bolinha, sai como peão. Que sai com as pontinhas, eu não consigo fazer tão bem as bolinhas, né? Aí você vai fazendo a porção, depois de um tempo que você já tem um pouquinho de quantidade de bolinha, você começa a enrolar, certo? Pessoal, na verdade, o que eu tento fazer bem, porque é bom a gente ter um objetivo na vida, né? Então, meu objetivo na minha vida é eu fazer bem as coisas e oferecer para Deus, né? Se alguém aí crê em Deus, né? Esse oferecimento para Deus, a gente vai crescendo em virtudes. Para mim, ajuda muito pensar assim, cada coisa que eu for fazer, ok? Agora, eu pego daqui, não gruda no prato e nem gruda na mão, né? Porque aí, então, eu faço as bolinhas, ela vai ficando brilhante assim, mas lógico, né? Quando a gente põe aqui no brigadeiro, no granulado, ela perde um pouquinho o brilho, porque vai tampar, mas esse brilho é por causa da manteiga que a gente pôs, né? Margarina, eu só falo margarina, mas é manteiga. Então, as bolinhas ficam assim. Se você for fazer para vender, óbvio que você vai cuidar melhor essa apresentação, né? A apresentação, a quantidade que você põe, se você tiver uma balança, você pode pesar. Mas se você pega assim com a colher, normalmente sai praticamente do mesmo tamanho, ok? Aí, ó, minha bolinha sai quadrada, como peão, tá vendo? Não acerto muito na bolinha. Aí você mistura um pouquinho, né? E quando você for pôr na forminha, ele já tá bem certinho, né? Agora, se quiser, eu gosto de pôr assim para ficar um pouco mais artesanal, olha. Eu passo aqui assim. E logo já ponho na forminha, fica mais artesanal. Então aqui eu gosto de fazer assim, fica mais artesanal. Você põe já e ele fica conforme tá. Também você pode passar mais na mão, assim na mão, e grudar melhor o granulado. Eu prefiro fazer mais estilo artesanal. Pega do brigadeiro, do granulado e já põe na forminha. Aí, pessoal, esse é o nosso brigadeiro, como que ficou. Não ficou perfeito, porque como a gente sabe é artesanal. Mas agora a gente prova um, pra ver como ficou. Aqui está, olha. Pessoal, então é assim, olha que delícia. Provavelmente o seu vai ficar melhor que o meu. Mas ele fica assim, meio que bem cremoso, bem macio e saborosíssimo. Boa sorte pra vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima.